Quando eu estava na quarta série ginasial, eu tive a alegria de ser aluna de um catedrático renomado, um filólogo da língua portuguesa chamado Evanildo Bechara. E o Bechara logo nos deu uma lista de temas de redações que naquela época eram chatas, não davam vontade da gente escrever. As dele não, eram todas diferentes. A gente disse, mas isso é tema de redação? Tipo assim, estará em decadência o carnaval carioca? Quando que algum professor ia mandar a gente escrever essa redação? Então ele era inovador. Em que ano era isso? Isso... A decadência do carnaval carioca. Isso foi 1960, 61. Já se discutia isso naquela época? Já se falava isso. Estará em decadência o carnaval carioca. A minha opinião sobre a volta de Grace Kelly ao cinema, esses eram os temas que ele dava pra gente. E dentre esses temas, ele deu um tema chamado Meu Tipo Inesquecível. E isso eu vou ter que voltar aos meus 11 anos para contar essa história. Eu tive um professor de português na primeira série do curso ginasial, que eu esqueci o nome dele. Não tinha projeção nenhuma. Ele era apaixonado por Álvaro Moreira, que era um escritor, um cronista, muito conceituado, mas que eu não conhecia. Aí cada aula ele levava uma crônica de Álvaro Moreira. Era sobre os burros, que ele era colecionador de burros, o Álvaro Moreira, né? Eu sei que era Álvaro Moreira toda a aula. Calma aí, burros o quê? Burros animais? Burrinhos ele tinha coleções de burros. E as crônicas dele eram sobre os burros. Só para deixar claro. Quando chegou a segunda prova parcial, eu achei, como na primeira prova havia caído algo sobre a vida de Machado de Assis, a vida, não a obra, a vida de Machado de Assis, e eu não conhecia nada da vida de Machado de Assis, tinha me dado mal na prova, eu achei, dedução de uma criança de 11 anos, que na segunda prova parcial ia cair alguma coisa sobre a vida de Álvaro Moreira. Da qual vida eu também não sabia nada. Eu sei que na véspera da prova, meu pai e minha mãe foram ao cinema, eu fiquei em casa com a empregada. Eu disse, mas como é que eu vou saber alguma coisa sobre a vida desse homem? Eu preciso descobrir. Eu quero tirar uma boa nota na prova. E isso é a minha dedução. Fui para o catálogo telefônico e procurei Moreira, Álvaro, achei lá, doutor. Doutor? Mas ele é escritor? Será que é ele? Vou ligar. Liguei. É da casa do doutor Álvaro Moreira? É sim. Ele está no momento. Lá veio ele. Eu virei para ele e disse assim, o senhor é o escritor? Ele disse, sou. Eu disse, bom, é porque eu sou aluna do Instituto de Educação, do primeiro ano ginasial, e meu professor é louco pelo senhor. E eu achei que amanhã na prova podia cair alguma coisa sobre a sua vida, e eu não sei nada da sua vida, o senhor me conta. Aí ele virou-se para mim e disse, minha filha, você não calcula a alegria que você está me dando. Você é aluna de uma escola importante como o Instituto de Educação, se lembrar de me telefonar, quem mandou você ligar para mim? Ninguém não, senhor, meus pais saíram, fui eu que procurei no catálogo. Ele achou admirável a minha história e ficou mais de uma hora comigo no telefone com os seguintes detalhes. Era dia do aniversário dele. Ele estava com a casa cheia de amigos. Ele disse, vou largar todo mundo para lá para conversar com você. Me lembro dele falando isso para mim. Ele me contou a vida dele toda, desde Porto Alegre, onde ele começou, ele era do Sul, na revista Fonfon, foi a primeira crônica dele foi publicada na revista Fonfon, uma revista feminina, e ele disse assim, bom, e agora para concluir a minha história para você, eu acabei de ser eleito para a Academia Brasileira de Letras. E amanhã, a partir de amanhã, eu serei imortal. Eu não sabia nem o que era isso. Serei imortal. Amanhã eu vou assumir a cadeira número 21
chamada Cadeira da Liberdade, porque pertenceu a José do Patrocínio, a Joaquim Serpa, e amanhã eu estarei assumindo essa cadeira, a Cadeira da Liberdade. A partir daí eu passei a colecionar retrato de Álvaro Moreira de fardão, recortava do jornal. Minha mãe disse, meu Deus, Márcia vai ficar louca com isso. E eu passei a colecionar os retratos dele. Bom, o tempo foi passando, veio a história então do Evanildo Bechara. Aí no dia de fazer a redação, ele tinha o hábito não só de mandar, a gente fazia a redação toda quarta-feira, como ele mandava 3 ou 4 lerem em voz alta para pegarem aquelas fujonas que não faziam. E eu então nunca deixei de fazer minhas tarefas, perguntei à minha mãe assim, mãe, não sei o que eu faço dessas redações todas aqui, não sei o que eu escolho para escrever. Ela olhou e disse, por que você não escreve Meu Tipo Inesquecível? Eu digo, mas eu vou falar do quê? Ela disse assim, conta aquela sua história com Álvaro Moreira. E eu fiz a minha redação. No dia seguinte, na aula, por acaso eu fui escolhida para ler em voz alta a redação. E tá lá o Bechara com aqueles óculos dele de fundo de garrafa, olhando com o braço assim, eu contando narrando a minha história através da redação para ele. Quando eu acabei, ele olhou para mim e disse assim, 2 perguntinhas. Eu disse, pois não, professor. Ele disse assim, foi verdade? Eu disse, foi. Ele disse, meus parabéns. Segunda perguntinha, você me daria uma copiazinha da sua redação para minha antologia? Eu disse, daria sim. E dei. Nunca soube se essa antologia saiu ou não. Ficou sempre a interrogação. Anos atrás, não me lembro quantos, Bechara foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Ele passou a ser o segundo imortal da minha vida, né? O primeiro foi Álvaro Moreira, o segundo foi ele. Na ocasião, eu resolvi escrever uma carta para ele. Escrevi dizendo, eu sou aquela aluna sua que fez uma redação sobre Álvaro Moreira, que o senhor pediu uma cópia, enfim, contei a história. E sempre tive muito orgulho de ter sido sua aluna e agora mais do que nunca, porque fui aluna de um imortal. Então eu queria dar os parabéns, tarará. Ele me respondeu. Eu tenho guardado, claro que eu lembro, não acredito que lembre, né? Mas eu guardei a carta dele, tenho lá como um símbolo. E também vale contar que quando eu estava para me formar no Instituto, eu resolvi que eu ia dar uma alegria ao Álvaro Moreira. Se eu vou levar meu convite da colação de grau para ele, vou entregar na mão dele. Eu sou aquela menina que ligou para o senhor, eu já tinha todo o esqueminha, o script da minha história todo na minha cabeça e eu me lembro do dia que eu estava indo para o colégio, me lembrando assim, eu vou na casa de Álvaro Moreira e vou entregar na mão dele o meu convite de formatura. Um dia estou eu em casa, em setembro do ano que eu me formei, me formava no final do ano, estou em casa conversando com a mamãe no quarto lá dos fundos, escuto meu pai me chamar, falou qualquer coisa de Álvaro Moreira. Eu digo, ih, mamãe, é papai me chamando, Álvaro Moreira deve estar na televisão. Quando eu cheguei lá era para dizer que ele tinha morrido. 4 meses antes da minha colação de grau. Mas eu voltei para o quarto onde eu estava conversando com a minha mãe, de boca aberta, chorando. Mamãe, o que houve, menina? Levou aquele susto, eu saí feliz e voltei chorando. Álvaro Moreira morreu. Quer dizer, ele frustrou a minha alegria e a alegria dele. Porque eu não sei quem que ia ficar mais feliz, se eu ou ele. Mas, infelizmente, isso não foi possível de acontecer. Tudo isso faz parte da minha vida do Instituto de Educação, né?